horas 43 minutos, 28 graus a temperatura em Foz do Iguaçu. Tem um sol lá fora, entre nuvens, né? Um sol entre nuvens, mas o Júlio disse, já acabou já com as nossas esperanças, disse que vai chover amanhã. E ontem deu uma chuvona, né? Durante uma manhã e tarde, e daí parou e saiu o sol, né? Coisa tá, tipo como era São Paulo, assim, né? A terra da garoa, e daí sai o sol depois, garoa o dia inteiro. Tá aí que nem Curitiba, né, Júlio? Exatamente. Chovendo, só não faz o frio de Curitiba, né? Mas a chuva e sol no mesmo dia, isso aí tá normal. Inclusive eu estava falando aqui com o Luiz, que eu não vou saber pronunciar o seu sobrenome. O Olodark. Mas não é bem assim que está escrito, né? O Olodark só tem consoante, né? É alemão isso? Polonês. Polonês, né? Eles gostam de consoante lá, não chegou a vogal lá, né? Não. Na época que inventaram os sobrenomes, né? Então o Luiz Olodark, ele é diretor estadual do Secov, e ele veio aqui falar sobre investimento imobiliário e desse dinheiro, né, que o governo está liberando, de 20 milhões de reais para financiar o Minha Casa Minha Vida, só apenas aqui em Foz do Iguaçu, né, Luiz? E a gente estava falando da chuva, né, e como a chuva atrapalha a construção aqui na cidade, né, que para a construção, daí o Luiz dizendo que não é só construção, tudo meio que para, né, as pessoas param de sair para restaurante, não vão para balada, a mulher já não vai para balada quando chove porque ela faz chapinha, e daí se ela pegar uma gota d'água, o cabelo arma, né, daí já não sai. Não, é verdade, minhas amigas falam isso, né, não gostam de sair quando chove. Mas o fato é que realmente a cidade dá uma parada quando está chovendo muito, né, Luiz? Bom dia, obrigado pela tua presença. Bom dia, ouvintes da Rádio Cultura. Para mim é um prazer esclarecer alguns pontos de dúvida, até para ajudar o consumidor final. Bem, é evidente que a chuva, no caso nosso que a gente constrói, a gente estava comentando realmente, atrapalha tudo. Comércio em geral, lanchonetes, sorveteria, danceteria. A pessoa espera parar de chover para sair. Exatamente. Compra, a né? preguiça é você sai para fora e você vê chuva caindo sobre você, ou para você deslizar com esses bastante inundação que está tendo, porque as chuvas, na verdade, são verdadeiros dilúvios, né? Eu, na própria empresa minha, toda vez que chove, é um desespero, porque entra água pelo vizinho da má feito o muro, quer dizer, então eu já sofro isso, então imagina. E de fato a chuva traz transtornos enormes. Agora, para a construção, o que a chuva realmente atrapalha ali para quem está construindo uma casa, por exemplo? Evidentemente, vai acabar até o trabalhador não ganhando, porque se ele ganha por dia, ele trabalha não mensalista, e se for mensalista, quem está perdendo é a empresa. Aquele negócio do pedreiro que está atrasando minha obra, isso aí não existe, né? Ele ganha por dia. Exatamente. Eu tenho um exemplo típico numa avenida que eu quero pintar um imóvel, faz 30 dias e não me dá 2 dias de sol para pintar uma parede. E não dá para pintar hoje, não vai chover amanhã. Exatamente. Né? Então isso é externo, então não tem como pintar. Então veja bem como é sério. O cidadão me liga lá, o investidor de Porto Alegre, e fala, cara, mas e daí pintar? Pois é, não pinta. Mas como? Mas é assim, não consegue. Então veja bem o que a chuva está trazendo, além de muitas pragas. A gente foi até o Paraguai também vendo as lavouras, no Mato Grosso, por exemplo, já perdendo por excesso de água, a própria verdura. Quer dizer, a chuva realmente está atrapalhando. E parece que não tem sinais bons até esse verão. Então tá, seu Luiz, só um minuto, eu vou falar com o seu Jair lá do Três Lagoas, que ele está na linha com a gente, quer fazer um comentário. Seu Jair, bom dia. Bom dia, Dante. Como vai o senhor? Bom dia também para a população de Foz do Iguaçu. Pode falar o que o senhor quer comentar aqui hoje, nessa segunda-feira. Para os ouvintes da cultura. Dante, eu sou o ouvinte de vocês constantemente, escuto constantemente, estou junto com vocês ali naquele protesto ali a respeito aquele aumento da vereadora ali. Veja bem, Dante, o objetivo de eu ligar hoje é advertir a população de Foz do Iguaçu do projeto que está transitando aí, você tem conhecimento, Veja bem, o Vitorato criou um projeto aí que todos vão ser penalizados se queimar monturo. Sim. Essa lei já existe para prejudicar as pessoas. Por que o Vitorato não cria a lei convidando os colegas dele da bancada aí para favorecer a população, que essa empresa que leva milhões de Foz do Iguaçu, que faz a coleta, não tem um compromisso com a população, já que leva o dinheiro do município, em fazer a coleta desses monturos uma vez por mês, pelo menos, cada 15 dias.
Eu acho que eles têm que fazer projetos para favorecer a população, não para prejudicar. Eu não concordo com o Vitor Assi nesse ponto aí, entendeu, Dante? Eu não concordo com ele, falo pessoalmente para ele, entendeu? Falo com todos os vereadores que não concordam com essa lei. Peço à população de Foz do Sul que se levanta novamente contra essa lei, que é para prejudicar todo mundo. Essa lei verdadeiramente vai prejudicar, porque já tem a lei que está aí para punir, é pela Força Verde, entendeu? Agora, por que não cria a lei para favorecer? Eu estou nessa base aqui, então, que ele faça uma emenda a mais, que a Vitar, essa empresa que faz a coleta aí, faça essa limpeza da cidade, ou então a prefeitura tem que fazer a limpeza. Veja que uma pessoa idosa que tem um salário por mês, como que ela vai se deslocar daqui, pagar um carro para levar até o determinado lixão, o monturo lá do Porto Belo, lá, onde tem que levar isso? Uma vez um secretário de obra aí falou que lá é o local. Como que uma pessoa vai levar que não tem condição de estar pagando um frete para levar? Uma caçamba daquela que chega aqui e tem que pagar R$80. Então eu não concordo, ele não está favorecendo a população. Parece até que esse projeto dele foi um projeto demagogo, porque a população e a imprensa foi contra passar o projeto dele. Dá uma impressão assim, entendeu? É isso que eu queria falar, Dani. Seu Jair, então tá bom, viu? Eu vou comentar sobre isso. Obrigado pela tua ligação, pela tua audiência de sempre, tá? Olha, a semana passada, né, Cida, a gente falou sobre esse projeto. É o vereador Vitor Assi realmente apresentando um projeto para multa de quem queimar lixo, né? Quem queimar entulho, galhos, né, essas coisas aí pela cidade. Quanto à Vital, é o seguinte, a Vital faz aquilo que ela paga para fazer. Contrato, né? O contrato. Se o contrato prevê esse tipo de limpeza, ela faz, né? E a prefeitura, se pagar por isso, ela vai e faz. Se não pagar por isso, ela não faz. Então, a Vital faz aquilo que ela recebe para ser feito, né? Se ela é paga para ter gari na rua, para limpar as ruas de Foz do Iguaçu, as calçadas do centro, ela vai fazer. Se não tiver, ela não vai fazer. Depende do contrato. Agora, realmente, o seu Jair está certo, já existe a Polícia Ambiental para fazer esse tipo de multa quando tem, né, caso de incêndio ambiental, né, que a gente chama, que ocupa bastante. Eu acho que o vereador Vitor Assi, o vereador Dilto Vitor Assi, do Partido Verde, ele propôs esse projeto, Cida, com o seguinte, justamente pela questão ambiental e também para evitar os incêndios, né? As queimadas. As queimadas, que ocorrem muito em época de estiagem, e é um grande problema, né, em épocas de estiagem, quando as pessoas botam fogo em terrenos. Tem aquele que pega por acidente, tem aquele fogo também proposital, né? A pessoa é dono de um terreno grande e para não carpir tudo, ela bota fogo também. E isso é um problema ambiental, inclusive da multa já é previsto aí, é crime ambiental. Agora, o vereador apresentando isso, a população me pareceu contra, né? E eu não entendi direito, a população é contra, porque não tem como levar. É que nem aquela senhora que falou aqui, né, Cida, na semana passada, ela ligou dizendo que ela junta os caracóis às 11 horas da noite, ela está dizendo que tem muito caracol na casa dela, todas às 11 horas da noite ela sai com uma lanterna e cata os caracóis, e além do caracol também o entulho ali, a grama seca, a folha, e ela queima tudo. Porque o lixo não leva isso e ela também não tem como levar lá para o aterro sanitário. Então a população também está sendo contra isso, né? Exatamente. Essa é a primeira ligação que eu recebo depois desse projeto votado e discutido na Câmara de Vereadores do seu Jair. Até então, outra pessoa não tinha nos ligado ainda. Foi o primeiro a ligar, foi o seu Jair, fazendo essa reclamação no que se refere ao custo que esse projeto traz para o morador. Em outra contrapartida, vê-se o benefício das questões ambientais, que vê a proibição da queimada, né? Então, o senhor Luiz, para nós aqui da Rádio Cultura, foi a primeira pessoa a não gostar e não aprovar esse projeto. Dentro da Casa de Leis, a gente viu ali que praticamente não teve muita gente, muito vereador que foi contra, então os vereadores aprovaram o projeto aí que, na visão dos vereadores e de muitas pessoas, ambientalmente correto, porque coíbe as queimadas. Por exemplo, juntou um montinho de telha lá, de folha lá, Luiz, vai lá e taca fogo lá. Vai lá ter fogo. Às vezes um idoso, uma pessoa não gosta, o vizinho não gosta, já deu N complicações, a Guarda Municipal sempre tem atuado nisso, e no caso do seu Luiz, ele não gostou, ele disse que traz prejuízo para o contribuinte, Jair, e que a empresa Queiroz Galvão devia ter a Vital para que ela recolha esse entulho. A gente sabe que a Vital há muito tempo, antigamente tinha um contrato, ela não recolhe, na época do ex-prefeito São José da Silva, que recolhia esses entulhos, e que depois foi feito um corte, uma renovação de contrato, e isso não foi colocado junto. Então, fica essa situação. Nós vamos continuar dando ênfase a esse assunto e vamos voltar a ele para discutir.
Bom, Luiz, são 11h52. O Luiz tem uma informação, Luiz? Vai. Tem opinião sobre isso? Com relação à coleta de lixo em geral, é assim... Acho que são muitos casos individuais também, né? Também, mas assim, hoje a Prefeitura foi aprovada também uma lei onde que toda obra, nós que estamos fazendo, nós vamos ter que ter um projeto de destinação desse lixo e acompanhamento até o seu destino, que é os resíduos. Tudo que gera na obra eu sou obrigado, nem o alvará de construção hoje não é aprovado se eu não tivesse projeto. Isso é hoje já tem projeto. Lei. É lei, então eu não posso fazer vou construir uma casa, por exemplo, você vai construir hoje. Você tem que embutir já com um engenheiro ambiental dizendo como que você vai fazer o gerenciamento contratando empresa especializada para dar o destino ao lixo. Outra coisa também que o sindicato nosso Secov vem sempre batendo, eu participei de anos anteriores, até houve uma multa terrível de tipo 15 mil ao dia se o condomínio não houvesse o cumprimento disso, depois foi derrubado, mas é a separação do lixo. Hoje, muitas empresas, muitos condomínios já fizeram todo o investimento de separação desse lixo e está um pouco elevado. E não tem quem busque, né? E a gente quer que existe uma cooperativa onde ela faz esse recolhimento e que os condomínios, ou sei lá, tem que haver uma unificação de conversa, eu diria, de que a gente tivesse a liberdade de pegar e contratar esse pessoal da cooperativa. Hoje eu não sei como está sendo feito isso. Então, os condomínios até se esforçam, mas sabe o que acontece? Vai tudo junto e vai tudo... Eu moro no... pilha, coisas perigosas... Você separa dentro de casa, mas na hora de colocar na rua vai tudo pro mesmo saco, né? Só um minutinho, o 11h54, o seu Antônio do Portal, ele está na linha também, fazer um comentário, imagino eu que seja sobre isso. Seu Antônio, bom dia. Bom dia, Dante, bom dia, Cida, bom dia a todos. Diga lá, Antônio. Eu acho o seguinte, que os vereadores, né, iam fazer uma lei que obrigasse ou achasse um jeito, uma fórmula, aliás, de que a Vital era uma vez cada 10 dias, uma semana, pegasse esse lixo das pessoas para que elas não precisassem queimar, não precisassem ser multadas. Porque como é que a pessoa vai fazer? Tem gente que não tem como descartar do lixo, entende? E se for lá fora, ele não leva. Se queimar, né? Eu acho que isso aí eles deviam achar um jeito, já que os vereadores têm que entender que antes de fazer uma lei para multar, tem que fazer uma que dê as condições da pessoa. Essa é a proposta essa é a proposta do Jair, Antônio. Então, eu acho que esse é o correto, não é? Porque eu não tenho esse problema, mas conheço muita gente que tem. Outra coisa também eu queria dizer da grande audiência de vocês, que é comprovada, que esse dia eu oferecia para ensinar as pessoas a fazer o catacaca fácil, para recolher o caramujo africano, sem problema de doença, usando 2 peças e 2 cabos de vassoura. Também o experimento de cachorro. E eu passei meu telefone, recebi inúmeras ligações, já ensinei um monte de gente a fazer, e essas pessoas comprometeram a passar para frente para ensinar outras pessoas. Então isso aí é mais um obrigado à audiência. Antônio, só repete para a gente o que é esse catafácio de caramujo que você tem. Então, muita gente aqui tem problema do caramujo, né? Então ele tem que catar o caramujo, botar num saco plástico, matar o caramujo, jogar alguma coisa, ou pôr no saco para que seja, para ligar para os centros sonoros vir recolher alguém, porque eles não podem entrar no quintal para catar um por um. Como essa senhora que se levanta todo dia, aliás, todo dia à noite ela vai com o farol pegando, né? Se você colocar a mão no caramujo, você pode ter uma doença grave e vir a morrer. Você tem que usar ou plástico na mão ou luva. E com 2 garrafas perto e 2 cabos de vassoura, eu ensino a fazer um espetacular sem perigo, mais fácil de pegar, com toda a segurança. E eu não quero nada, nem precisa me falar obrigado. Eu só quero colaborar com a cidade para isso. A pessoa me liga para mim, eu ensino ela em 2 minutos como ela pode fazer. Se ela quiser trazer aqui para mim fazer para ela também, eu não cobro nada, ela pode trazer que eu faço para ela, eu monto para ela. E aí, quando eu passei esse telefone, o doutor Nelson pediu para passar no ar, eu liguei, eu recebi um monte de ligação de gente. Alguns não eram para o caramujo, queriam fazer para recolher o excremento do cachorro. Eu também ensinei do mesmo jeito, é uma coisa que eu desenvolvi há muitos anos, saiu na Globo, na Band, jornal, em revista, essa invenção minha. Eu patentei, mas eu não quero nada das pessoas, eu só quero colaborar. Então quem quiser ligar para o meu telefone, eu ensino a fazer. E é muito bom para pegar o cocô do cachorro e principalmente o caramujo africano, entendeu? E aí você não precisa pôr a mão nem nada. Pois não. Antônio, você quer repetir o teu telefone no ar ou acho que está... Não, posso repetir, não tem problema não, eu posso repetir. 30, 17, 19, 13. 19, 13, tá bom. 30, 17, 19, 13. Pode ser qualquer horário, inclusive pode ser das 6 da tarde até as 10 da noite, não tem problema nenhum. Só não ligue de madrugada, né, Antônio?
Menos de madrugada, pelo amor de Deus. Aí é complicado. Mas se ligar e não atender, porque eu não estou no meu escritório aqui, eu fico sozinho. Mas pode ir ligando que eu ensino, e inclusive se a pessoa quiser vir aqui aprender, né? O único compromisso que eu estou exigindo das pessoas, que eu tenho esse direito, é o seguinte: você vai ensinar seus vizinhos, se souber de alguém, você vai ensinar a passar para frente. É isso que eu quero fazer, entendeu? Um passa para o outro. Um passa para o outro. E tudo isso aí começou com a cultura, que é onde é o único lugar, eu vou ser sincero, é o único lugar que nós, povão, temos onde reclamar daquilo que precisa ser reclamado. Porque você falar com o vereador, como eu já falei, tentar ajudar a fazer, não funciona. Reclamou para vocês, no outro dia já estão tomando providência. Eu não sei o que vocês têm, além da grande audiência, porque o pessoal respeita vocês, o pessoal do ilegal, o pessoal do mal feito. Reclamou na cultura, no outro dia o pessoal está correndo se virar. Obrigada, Luiz. Antônio, obrigado, tá? Obrigado pela ligação. Eu gosto de escutar essas coisas, a gente fica envaidecido aqui na Rádio Cultura. A gente não tem nada demais, viu, Antônio? A gente tem audiência bastante. Daí as autoridades, elas sabem, os meios de comunicação, que tem uma audiência grande e sabem a repercussão que dá com uma fala igual essa do senhor, de outro cidadão, ou a nossa aqui, né? Então é por isso que às vezes a coisa acontece. Agora, que nem diz o doutor Nelson, que pena que sempre tem que ter um repórter para ir resolver um problema que deveria ser das autoridades, né, para resolver. Meio-dia agora em Foz do Iguaçu, a dona Italvina também, do Jardim Maracanã, está na linha com a gente. Ô, dona Italvina, bom dia. Bom dia, Dantas, prazer falar com você. Prazer é meu. Então, foi eu que liguei semana passada aqui, falei com o doutor Nelson, graças a Deus que vocês estão dando... A senhora é a dona dos caracóis, é isso? Se eu te falar que ontem eu saí por causa dessa chuva procurar uma lanterna, ajuntei muitos, inclusive eu quero agradecer esse senhor que ofereceu esse... O Antônio. Isso, mas como eu te digo, eu penduro uma lanterna no pescoço, numa mão seguro uma sacola e a outra eu vou juntando, mas eu coloco uma luva, um saquinho. Obrigado, muito obrigado por vocês falar muito nisso, porque como eles estavam falando das folhas, eu tenho muita árvore em volta de casa, eu sempre ajuntava aquelas folhas e jogava nos pés das árvores para manter, mas embaixo desse entulho, dessas folhas, não é nem entulho, é folha, é um horror de carracóis. Então a gente precisa queimar, ou como vocês estão falando, alguém ajuntar e levar esse lixo. Tá certo. Vamos passar o endereço dela. Isso. Deixa o endereço da senhora aí pra gente, com o Marlo. Deixa ele com o Marlo. Telefone e seu endereço certinho. Tá bom? Inclusive está no lixo, aqui em frente à minha casa, um saco de caracóis. O que eu faço? Eu coloco dentro de um plástico, aí eu coloco um pouco de sal e bastante cal. E amarro bem para jogar no lixo. Então, tem um saco que deve ter uns 5 quilos aí. Porque depois das chuvas, lá pela meia-noite ou 11 horas, é aí que ele sai. Então, o povo que tenha isso, a gente, como diz meu filho, mãe, é uma batalha perdida, mas eu não acho uma batalha perdida, tá porque certo. Eu vou lutar. Deixa o telefone da senhora ali, o endereço, tá bom? Obrigada. Obrigado mais uma vez, dona Italvina. E o Antônio é um grande inventor, viu, Luiz, aqui em Foz do Iguaçu. Além dessa arapuca aí para caracol, ele inventa mais um monte de coisas úteis. Tem para dengue também, né, Cid? Ele inventou alguma coisa ano passado, ele falou para gente. E aí ele registra, né, suas invenções. E eu gosto do seu Antônio porque ele é assim, ele tem solução para os problemas de cidadania, né, aqui na cidade. Ele é um cidadão que contribui para melhorar o local que ele vive, né? Eu acho que nós deveríamos ter mais pessoas assim, em todos os locais do Brasil e do mundo, né? É uma pessoa que não só reclama, mas ele dá solução também para o problema. São 12:02 e nunca quis ser candidato, né? Que eu saiba, não é candidato a vereador. São 12:02 agora, 26 graus a temperatura. Quer falar alguma coisa, Júlio? Não, exatamente, Dante. O pessoal... Tem um WhatsApp, deixa eu falar o WhatsApp aqui para o pessoal. Quem tiver algum problema no seu bairro, alguma reclamação, alguma coisa para falar para a gente, manda aqui pelo 9827-8200. 9827-8200 é o nosso WhatsApp. Não, o WhatsApp hoje o pessoal mandou um áudio aqui no WhatsApp, então não tem como a gente ouvir aqui durante o programa, né? Escrevam. Vamos ouvir durante o intervalo aqui. Escreva e coloca o nome também, o bairro que você é, né? Senão a gente depois também fica falando as coisas e não sabe quem disse. Mas posso falar uma notícia rápida do esporte que se confirmou? A equipe do Coritiba Futebol Clube confirmou que vai realizar a pré-temporada aqui em Foz do Iguaçu, na cidade de Foz do Iguaçu, visando o Campeonato Paranaense. Inclusive vai realizar alguns amistosos aqui na cidade.
em um jogo treino com a equipe do Foz do Iguaçu. Eles vêm treinar aqui? Vêm treinar aqui em Foz do Iguaçu. Já faz alguns anos que eles vêm. Exatamente. Lá o CT deles não é dos melhores lá em Curitiba, então eles vêm aqui para Foz do Iguaçu. Porque se fosse bom eles ficavam lá. Então... Não é esse o motivo. Eles vêm para cá porque eles querem aumentar o número de pessoas, né, que gostam do time, o número de torcedores. Aí eles vêm para Foz aí para tentar estadualizar aquilo, porque eles são grandes em Curitiba, né? Agora vem para o interior do estado. É que o Júlio é do Atlético, ele gosta, ele dá uma alfinetada. Não, mas é realmente uma boa notícia aqui. O pessoal, inclusive o Robson Gomes, que é o ex-preparador físico também, do Goiás, falou que o Coritiba vai ficar aqui em Foz do Iguaçu, então a previsão é que eles cheguem logo no começo de janeiro aqui na cidade. Muito bem, então deixa eu falar com o Luiz e deixa eu pronunciar o nome dele de novo, me repete aí. Orodark, ok. Eu sou o Luiz Orodark. Não é bem Orodark, mas é Vlodarczyk. Vlodarczyk. Ok. Sou o Luiz Vlodarczyk, que é diretor estadual do Secov. E o negócio é o seguinte, o governo federal anunciou a liberação de 20 milhões de reais para investimento na aquisição da casa própria pelo programa Minha Casa Minha Vida aqui em Foz do Iguaçu. São 20 milhões só para Foz do Iguaçu, né, Luiz? Isso, é só para Foz do Iguaçu. E me diz uma coisa, é para o programa Minha Casa Minha Vida, para, por exemplo, eu quero lá entrar num programa, financiar uma casa pelo Minha Casa Minha Vida, até 145 mil reais, dou uma entrada, financio o resto, ou é destinado a essas pessoas, tipo do Foz Habita, a áreas de risco, essas coisas? Isso é só para Minha Casa Minha Vida, esse programa número 3, porque existe o número 1, umas enumerações que são a Prefeitura, que a Caixa Econômica subsidia, não é esse programa. Não, o número 1 é aquele da habitação popular, o da que esse programa contempla é exatamente esses onde qualquer cidadão pode adquirir fora desse programa assistencial. Na verdade, não é só Minha Casa Minha Vida, esses milhões. Também tem aquele pró-cotista, que é uma regrinha onde o cidadão tem que ter 3 anos de FGTS, tem uma regrinha lá que financiamento até 400 mil reais. Então também é para esse recurso, então não é só para Minha Casa Minha Vida. Mas na verdade esse 20 milhões é um dinheiro complementar, já existe o recurso normal. E ainda mais que se houver, vamos supor que semana que vem termine, há uma possibilidade de suplemento ainda, porque algumas regiões, logicamente, elas não contemplam, porque cidades pequenas, elas não conseguem financiar tudo isso, ou por desinteresse, ou por desconhecimento. É que o Minha Casa Minha Vida, ele tem um valor, um teto, né, conforme o número de habitantes da cidade. Isso é um valor, né? Mas o recurso existe aonde tiver, onde você morar no país, você tem condições de fazer Minha Casa Minha Vida. Sim. Aqui em Foz é 145 mil, né? 145 mil. Em capitais é 190. Depende da quantidade da população. Na verdade, esses 145 mil, nós que mexemos com construção, já estamos reivindicando há muito tempo a mudança, porque já foi aprovado por um Conselho Federal a mudança, o aumento desses valores. Porque 145 mil hoje, se você comprar um terreno aqui ao redor da sua empresa, que aqui é um bairro, eu não consigo, só o terreno vai dar 100 e poucos mil reais. Então a gente tem que fracionar isso, mesmo fracionando, não dá. Então nós estamos reivindicando, a própria Federação da Construção Civil, o Sinduscom veio pedindo, nós também do Secov, e os próprios empresários. Qual que é o valor aí que seria bom para Foz do Iguaçu? Tem que ser na faixa, me parece que está sendo aprovada na faixa de 175 mil. 175 Isso. Agora, aumenta o valor da parcela, do financiamento e o tempo de financiamento, para quem for comprar. O tempo não vai ficar a mesma coisa, mas não. porque diluído há 35 anos, isso também não vai dar grande diferença. Vamos supor que você pagasse, vou dar um exemplo hipotético aqui, você pagasse 350 por ter aumentado de 145 para 175, 350 reais você vai pagar para uns 380. Então, esses 20 mil reais diluído em 35 anos também não é tanta diferença. Mas para nós que construímos, daqui a pouco não vai ter mais casa. Esses 20 milhões aqui aprovados, ele vai ajudar em quê? Aumenta o número de casas subsidiadas? Na verdade, assim, ele só foi disponibilizado, mas não vai dar tempo para que eu comece a construir hoje e usufruir desse dinheiro. Esse dinheiro, na verdade, é só um agente acelerador para eu providenciar a documentação mais rápido possível para eu enfiar na Caixa Econômica até o final do ano. Entendi. Então, eu tenho que dar um jeito de acelerar as documentações, porque esses 20 milhões, final de 31 de dezembro, por exemplo, eles já não vão existir mais.
E eu não consigo construir uma casa ainda com 20 e poucos dias. Então, ele é só um suplemento que tem esse recurso. Então, para quem está construindo, faltando algumas documentações, que seja rápido. Ou o cliente, o consumidor que está intencionado em comprar uma casa, vou deixar para o ano que vem, não, aproveita agora. Porque eu não sei, com toda essa coisa que está acontecendo nesse país, uma instabilidade, até onde nós vamos ter recurso suficiente para 2016. Desde 2010, fala-se que até 2016 nós não teríamos problema algum de dinheiro de fundo de garantia. Né? Então, a gente está acreditando nisso, que até 2016 nós vamos ter dinheiro. Mas... Porque Minha Casa Minha Vida, ele usa para esse programa, ele usa dinheiro do FGTS e da poupança, né? Exatamente. O Minha Casa Minha Vida é mais do FGTS. Porque aí o juro vai de 4,5% a 5%. Isso tem um valor daí de ganho da pessoa, isso dá até quanto mais ou menos? Exatamente, até 2.800 por aí a pessoa tem esse subsídio. Então, eu acho que a pessoa que está pensando em comprar tem que acelerar agora, ter esse final de ano bem rápido, que ainda dá tempo. Então, para usufruir, porque o ano que vem a gente não sabe, porque o orçamento do governo agora, esse ano, a gente não tem conhecimento se vai haver algum remanejamento. Pode começar a cortar, né? Pode começar a cortar. Eu acho que provavelmente que já estão cortando um pouco nas exigências, né? Está ficando um pouco mais difícil. Eu quero entrar nesse assunto. No financiamento Minha Casa Minha Vida, sim, né? Eu vou dizer então um exemplo. Vou dizer então, nosso WhatsApp é 9827-8200. Quem tiver dúvida para financiamento de casa pelo Minha Casa Minha Vida, ligue aqui e faça agora. Ou então ligue no 30. Ligue não, né? Esse aqui é o 9827-8200 é o WhatsApp. E para ligar, para perguntar ao vivo aqui conosco, é o 3026-8020 ou 0800-600-0820. Enquanto ninguém liga, eu vou dar o meu exemplo então. Okay. Eu estou há 6 meses esperando a construção de uma casa que fica pronta agora em dezembro, final de dezembro, janeiro, e custa 145 mil. E a proposta pelo Minha Casa Minha Vida era o seguinte: eu financiaria, eu daria uma entrada de 20 mil e parcelaria o resto, isso pela tabela Price, né? Tem a Price, tem a SAC, né? Certo. A Price, ela é um valor fixo, né? Até o final, e a SAC, ela começa um valor maior e vai diminuindo todo mês, okay, até ficar quase a metade, né? No final do financiamento, isso tudo em 30 anos. E só que eu cheguei agora para financiar, esses 20 mil que eu teria que dar, agora subiu para 48 mil, né? E aí dificultou, dobrou a entrada, né? Isso está causando problema, muita gente está desistindo por causa disso. Com certeza, conosco também existe muito isso. Tem previsão para isso voltar ao normal, voltar ao que veja bem, quando você fez a sua simulação, quando você pretendeu fazer o financiamento, você fez uma simulação. O que quer dizer isso? Simular é fazer de conta que é assim. Sim. As regras, elas são mudadas de acordo com o andar da carruagem. Ou seja, o governo federal, eles têm algumas mudanças. Então, ele vê índice de inadimplência, como é que está o recurso, conforme os interesses eles vão mudando a regra do jogo. Então, pouca gente é que muitas vezes esclarece isso. Eu tenho muito cuidado na minha empresa de explicar o corretor para o cidadão que é simulação, ou seja, faz de conta que é assim, mas poderá haver surpresa. E, de fato, nós estamos perdendo muita venda atualmente porque a Price está um pouco mais dificultosa. Não que não está fazendo, está fazendo. Você me dá um minutinho, são 12 horas e 11 minutos agora, porque está na linha comigo o diretor de Meio Ambiente da Itaipu Binacional, Nelton Friedrich, que participou, né, do encontro do clima em Paris, na França. Doutor Nelton, bom dia, obrigado pela participação aqui no Contraponto, na Rádio Cultura, mais uma vez. Olha, é um prazer, antes de cumprimentá-lo e a todos os ouvintes, e que para a gente sempre é uma satisfação pela nossa tradicional Rádio Cultura e pelo grande contingente de ouvintes, de poder tratar de um assunto tão palpitante que finalmente, depois de tantas tentativas, se chega ao menos a um consenso de ação concreta. Nelton, então o senhor esteve participando, eu quero saber o seguinte: qual a contribuição da Itaipu na cúpula do clima desse ano que foi realizada lá em Paris, lá na França, com as maiores autoridades do mundo, né? Bom, tem 3 linhas. A primeira, evidentemente, que você tem um agrupamento muito restrito de cada governo que participou, não só agora, já desde a nossa Rio Mais 20, que a Rio Mais 20 é que decidiu, e o Brasil teve um papel decisivo nisso, foi na Rio Mais 20 que se consagrou a proposta de que até 2015 os países teriam que apresentar metas
para evitar o aquecimento global acima de 2 graus Celsius, isto é, metas para diminuição da emissão dos gases de efeito estufa. Até que ano, Nelson? Isso aconteceu na Rio+20 até 2015, então por isso que a COP... Não aconteceu, né? Essa COP21, ela tem esse, eu diria assim, histórico acontecimento de, pela primeira vez, não ter apenas uma conferência com muito blá blá blá, porque os países tiveram que apresentar metas concretas, e essas metas concretas, elas dão evidentemente um sentido mais profundo de urgência, agora de todos os países, mas ao mesmo tempo engaja os países ricos, os países em desenvolvimento e os países pobres, que é outra grande novidade. Antigamente você trabalhava muito, tanto o protocolo de Kyoto como metas do milênio, que tinha mais setorizadamente, o países pobres A, países ricos mais B. Agora todos os países têm que cumprir as metas. Então o papel da Itaipu foi ter participado como nós participamos, não só na Rio+20, participamos da COP20 que aconteceu no Peru, e antes da COP20 realizamos em Foz do Iguaçu uma pré-COP20, isto é, uma ação preparatória com representantes de vários países, entidades, organizações, e finalmente agora em Paris. E lá em Paris, é evidente que nós tivemos várias iniciativas. Uma delas era a iniciativa que era diretamente governamental, e nossos contatos eram muito mais, portanto, com a ministra de Meio Ambiente do Brasil, que teve um papel extraordinário nas negociações, junto com Singapura, foram os 2 países que a própria ONU delegou como facilitadores entre países ricos e países pobres as negociações. Isso é um papel extraordinário. O nosso embaixador Marcondes, foi o coordenador de toda a área de negociação do Brasil, e aí nós tivemos algumas vezes em contato, inclusive no escritório dentro da COP21 do Brasil, mas nós tivemos uma outra linha muito importante, que foram mais de 8 participações da Itaipu Nacional e alguns casos específicos do Cultião da Água Boa, tanto na Unesco, num grande evento internacional que foi realizado na Unesco. Nós tivemos 45 minutos para apresentar o Cultião da Água Boa. Ao mesmo tempo, a reunião que realizamos em Paris, porque em cima da premiação da ONU Água para o Cultivando Água Boa como a melhor gestão da água e desenvolvimento sustentável 2015, nós tivemos uma rodada a mais, porque está se criando uma rede global de boas práticas na gestão da água com desenvolvimento sustentável, e no início a coordenação vai ser nossa do Cultivando Água Boa, da Itaipu Nacional e assim por diante. E há outras atividades importantes, por exemplo, o Dr. Jorge Miguel Samek foi fazer palestra, inclusive, na organização dos países ricos, em que os outros países são apenas convidados, que é a organização que trata de economia e desenvolvimento dos países ricos, a OECD, e lá nós tivemos uma apresentação do trabalho da Itaipu, com ênfase no Cultivando Água Boa, inclusive com a presença do embaixador brasileiro na França. Além disso, tivemos outras palestras que foram feitas no chamado Espaço Galerie, que é bem junto, que se deu junto à própria área das negociações oficiais. Em outras palavras, a presença da Itaipu foi muito significativa, que aliás até com um stand. E o stand que nós tínhamos entre empresas do mundo inteiro era a única empresa da América Latina toda. E aliás, esse pedido de que nós estivéssemos de maneira mais ativa na própria COP21 se deu com a presença na Itaipu, que chegou ao Paraguai para uma visita oficial, o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, e ele disse quando esteve que o exemplo que Itaipu tem nas várias áreas e também na área socioambiental precisava estar na COP21, inclusive com o stand. E aí as duas diretorias tiveram uma atitude muito oportuna de ter o stand, de participar de vários eventos, de participar com várias atividades, e isso mostra quanto que valeu a pena essa presença brasileira de Itaipu, Brasil, Paraguai na COP21. Bom, Nelton, eu acho que a Itaipu chegou num estágio que ela tem mais a ensinar, né, em questões ambientais do que aprender propriamente. Acho que o mundo tem muito que aprender com esses exemplos da Itaipu, tem feito aí Cultivando Água Boa e vários outros projetos. Nelton, me diz uma coisa, a nível de curiosidade, essa conferência, né, ela foi olhada em Paris com até estresse, né, por causa dos atentados terroristas desse ano. Como que estava o clima lá quanto a isso? Olha, primeiro, claro que não podia ter sido diferente de tudo que aconteceu com a tragédia ocorrida, de quanto você tinha de um aparato de segurança, da movimentação que havia, mas ao mesmo tempo é claro que se foi
quantiplicada a presença da segurança, mas isso não impediu que nas áreas oficiais, nas áreas fechadas, as ações da COP21 aconteceram. O que foram proibidas foram as iniciativas mais a céu aberto, mais de grandes eventos públicos. Então, na verdade, houve grande restrição. E, claro, repito, não houve uma pessoa que entrou na COP21 que não teve toda a sua vida investigada, porque a Interpol acompanhou cada pedido de ingresso ou de credenciamento. Nosso credenciamento aconteceu praticamente um mês antes, via Itamaraty. Então, na verdade, teve esse lado que havia permanentemente um certo estado de preocupação, mas, ao mesmo tempo, muita polícia, muito exército nas ruas, e mais restritos a áreas fechadas e oficiais. Ok. Ô, Nelton, o encontro com o Divano esse ano não saiu, né? O encontro com o Divano Água Boa. Nós tivemos uma proposta, além de outras circunstâncias, de fazer um grande evento com a ONU no mês da água, na Semana da Água, em 2015. Para não repetir um grande evento nosso, que é anual, sim, nós fizemos uma consulta entre os parceiros e as diretorias nossas, e aí houve a ideia, por que não fazer então os dois grandes eventos conjuntamente, começando o evento ONU Água, ONU Energia, em março, em Foz do Iguaçu, e logo em seguida o Cultivando Água Boa, que é o nosso tradicional, que já está com 12, então vamos para 13 anos, né? E o mais significativo que eu acho que fica é que, além das metas estabelecidas, que cada país teve que levar, é que houve, inclusive, um acordo que não era previsto, porque havia muitas dúvidas, que também era um acordo que pudesse os países ricos, os países em desenvolvimento e os países pobres, sabendo que os países ricos têm muito mais responsabilidade. Todos temos, ninguém pode ficar fora. Nenhuma pessoa, nenhuma família, nenhum município, nenhuma empresa, ninguém pode ficar fora, porque o que está em jogo é um quadro dramático de mudanças climáticas com prejuízos cada vez maiores, que isso já vem acontecendo, e com projeções assustadoras para o futuro. Por isso que ter uma meta de que nós não tenhamos o aumento da temperatura acima de 2 graus Celsius, e de preferência buscando 1,5 graus Celsius, isso implica, evidentemente, em uma ação muito forte em todos os países. Mas, como eu disse, desde os Estados Unidos, a própria China, e aí vai o Brasil, que está em 7º lugar em emissão de gás de efeito estufa, mas ao mesmo tempo é um país referência, por ter uma grande matriz de energia limpa, não poluidora. Para que os ouvintes tenham uma ideia, 12% de toda a energia dos países ricos é limpa. O mais é suja, isto é de carvão, ou é de petróleo, enfim, são combustíveis fósseis. E isso mostra quanto que também nós temos hoje credenciais e respeito nas grandes negociações internacionais. Mas claro que isso vai aterrissar. E a felicidade que nós temos, que na região, muitas das iniciativas que Itaipu realiza com os parceiros, não é Itaipu, sempre com parceiros, e especialmente dentro do Cultivando Água Boa, todas as ações têm conexões com a redução das emissões de gases de efeito estufa. O lixo nosso de cada dia, quando vai para o aterro e apodrece no aterro, gera metano, que é um dos causadores do aquecimento global. Mas, ao mesmo tempo, quando você coloca na agricultura o plantio direto de qualidade, você, por exemplo, tem uma meta brasileira com 8 milhões de hectares que sejam agregados com plantio direto de qualidade, nós vamos só com isso reduzir em 12 milhões de toneladas a emissão de gases de efeito estufa. Quando a gente faz com que os dejetos humanos, dos animais, o lixo nosso cada dia, resíduos industriais, se transformem em energia, e energia daí realmente que sai do metano, e aí uma energia renovável, nós também estamos diminuindo as possibilidades de aquecimento global. Quando se faz uma mata ciliar, por exemplo, o desmatamento e as queimadas são grandes causadores do aquecimento global. A quantidade de uso de combustíveis fósseis, quando se faz a opção pelo etanol ou a opção pelo carro elétrico, que está crescendo cada vez mais nas pesquisas, inclusive nossa da Itaipu, também é uma forma.
as construções, a construção civil, que é possível hoje você reduzir muito a emissão de poluentes, ao mesmo tempo que o que acontece na eficiência energética. Nós podemos hoje fazer um trabalho extraordinário. Para ter uma ideia, só o que nós estamos fazendo nesse momento, com a substituição de lâmpadas comuns e com lâmpadas LED, mais outras iniciativas, nós vamos reduzir 70% o gasto com iluminação e energia, por exemplo, na área da Itaipu, inclusive na própria Avenida Tancredo Neves. O que significa que a gente tem que, nessa hora, e o tempo hoje não vai permitir, podemos fazer até, se for o caso, um outro diálogo, com o que concretamente em cada município nós podemos fazer. O que significa hoje, por exemplo, em cada município, aumentar as áreas verdes? A área verde é um ar-condicionado do planeta. Cada ar-condicionado que você tem que usar para poder refrescar na sua casa, no seu escritório, onde for, precisamos compreender que uma árvore de porte grande em Foz do Iguaçu, ela faz o papel de 4 aparelhos de ar-condicionado, pelo significado que tem. A coleta de água e o reuso, produtos cada vez mais com menor geração de carbono. Isso amanhã depois, todos os rótulos vão estar definidos no rótulo, quanto é que aquele produto, para chegar aonde ele chegou aí, para a mesa do consumidor, a mão do consumidor, quanto é que ele gerou de metano, por exemplo, ou, desculpe, de CO2, de gás carbônico. Então, em outras palavras, nós precisamos trabalhar da escola à fábrica, da fábrica ao campo, do campo à cidade, das casas às indústrias, em todos os campos, em todas as áreas. É um trabalho para todo mundo, né, Nelton? Bom, eu quero agradecer a tua entrevista e venha nos visitar para a gente falar mais sobre isso, porque o assunto é longo e eu teria um monte de perguntas para fazer, mas por telefone já não dá tempo também. Perfeito, fica combinado, podemos fazer ainda essa semana. Eu estou voltando para Foz do Iguaçu, ainda hoje à noite, e então, inclusive, que hoje vamos receber na Assembleia Legislativa às 2h30 da tarde, é uma coisa que eu queria compartilhar com você, antes com todos os membros da cultura, mas também com todos os ouvintes, com a região inteira, porque a Assembleia aprovou uma menção de aplauso pelo prêmio que recebemos com a melhor gestão da água e desenvolvimento sustentável 2015 no mundo. Então vai ter uma sessão especial no plenário da Assembleia Legislativa, às 2h30, estaremos lá, Jorge Samek, nós estaremos juntos para essa homenagem que, repito, ela não é para Itaipu, é para cada um dos participantes e atores que fazem do Puxando com a Boa o que ele hoje é aqui no Brasil e fora do Brasil. Eu agradeço muito a oportunidade e um grande abraço a todos. Parabéns, Nelton. Obrigado por nos atender. Um bom dia, um bom trabalho para vocês. Muito obrigado, um grande abraço. Ok, são 12h25, Nelton Friedrich, que é coordenador de meio ambiente da Itaipu Nacional. O Nelton hoje é, com certeza, um dos homens mais abalizados no país para falar em meio ambiente, com certeza. A ONU disse isso, né? A ONU deu um prêmio para o programa Cultivando Água Boa para Itaipu, então é reconhecido no mundo inteiro e, com certeza, esses 13 anos à frente da coordenação do meio ambiente da Itaipu, colocou ele aí como uma das pessoas, né, abalizadas, autoridades para falar em clima aqui no Brasil. Bom, Luiz, a gente falava sobre o Minha Casa Minha Vida, e ainda falando em clima, o Minha Casa Minha Vida, inclusive, ele tem que, para construir, né, o construtor, ele tem que cumprir uma série de exigências da Caixa Econômica Federal. Tem gente que diz que são casas de má qualidade, são casas Minha Casa Minha Dívida, não sei o quê. Não é nada disso, né? Tem uma série de exigências rígidas, né, para construir uma casa, para poder ser aprovado pela Caixa Econômica. A própria ABNT, que é uma Associação Brasileira de Normas Técnicas, já diz algumas regras onde o construtor também é responsável, né? Então, o consumidor está amparado pela ABNT, a fiscalização da própria Caixa Econômica também, que vai até o local ver a obra. Porque a Caixa não financia a casa se o engenheiro da Caixa não for lá e olhar que está ok. Exato. Hoje o Brasil não conhece o que é bolha, as pessoas falam em bolha imobiliária. No Brasil não tem, justamente por essa exigência criteriosa que a Caixa Econômica tem. Não existe porque não é hipoteca, né? Não é hipoteca. Na verdade, é uma alienação fiduciária bem difícil. Tanto é que o índice de inadimplência, só para você ter uma ideia, em Foz do Iguaçu, não chega a 2%. Antigamente, as pessoas entravam no imóvel, não pagavam as prestações e dele. Hoje não. Hoje, se você não pagar suas prestações, a alienação fiduciária é o que é. É igual você comprar um eletrodoméstico, não pagar, os caras vão lá te tomam.
Então hoje não precisa mais aquele processo que se arrasta na justiça. Simplesmente, e não tomava, né? E hoje toma. Então, até um assunto importante que a gente se fala sobre a educação econômica que as pessoas devem ter, porque o financiamento da casa própria, na verdade, é muito bom. É excelente, não existe outro tipo de financiamento melhor. O que acontece é que o cidadão muitas vezes está despreparado, com falta de conhecimento, é um tema que eu gostaria até de que vocês abordassem, sobre a questão econômica do cidadão. Há um problema sério, a gente tem contato todo dia com pessoas e elas se queixam muito da impossibilidade de fazer isso, fazer aquilo, sabe o que é isso? Falta de planejamento pessoal. Só tem que saber o que ela pode fazer. Exatamente. Eu tenho em casa exemplos que o meu filho, por exemplo, estava desesperado e teve uma consultoria e resolveu o problema dele. Então, na verdade, hoje tem grandes empresas imobiliárias e imóvel é uma coisa tão boa de se falar, porque eu não conheço ninguém, por má opção que fez, que perdeu dinheiro em imóvel. Não. Ele sempre cresce. O imóvel só valoriza. Sempre valoriza. Então, valoriza. O que precisa é o cidadão ter um pouco mais de conhecimento, se preparar para o financiamento, existe como fazer isso, e eu acho que a Rádio Cultura também pode, um programa especial, explicar, e qualquer outra, o Secov, por exemplo, está apto a fazer muita coisa, e existe hoje no ramo imobiliário empresas aptas a dar consultoria imobiliária. A educação financeira, exatamente. Né? Uma vez a gente falava, antes do Nelton, a gente falava que deu uma dificultada, né, para financiar pelo Minha Casa Minha Vida, a entrada dobrou praticamente, né? Isso está assustando algumas pessoas. Mas aquela pessoa que ia dar 20 mil de entrada, ela está dando quase 50 agora. É que, na verdade, assim, deixa eu explicar. Eu estou desde 2010 em cima desse programa. A simulação dizia isso, né? Mas tem mais um problema. Em 2010, o imóvel no Jardim Universitário, eu peguei um terreno, construí uma casa e vendi por 45 mil. Hoje nem. Em 2010. Pega o seu salário em 2010 e faz a mesma comparação com hoje. Então acontece que o seu salário é que ficou muito longe do valor real do imóvel hoje. Então, esse cidadão lá está pagando irrisória prestação. E havia essa possibilidade porque o mercado estava dando condição de eu comprar e o material mais baixo. Então, hoje, não é que as exigências estão praticamente mesmo, com as diferenças sim, mas o que cresceu muito foi o valor. E o seu salário não acompanhou. Então, esse que é o problema. Então, e nós não se preparamos, por exemplo, fazer uma pequena poupança para essas eventualidades, tal, isso que eu falei para você da educação econômica, as pessoas não fazem. Então, existe explicação para isso. É claro que um pouco das dificuldades houveram porque, como há um derrame, tem aquelas pessoas que querem fazer de qualquer forma, e não é assim. Então, existem algumas regras. E a Caixa Econômica, em função de falta de verba em algum momento, eles começam a dar uma segurada e começam a ter um programa mais seletivo. Com medo da inadimplência, né? Exato, com medo da inadimplência. Tinha gente financiando pelo Minha Casa Minha Vida que não tinha nem carteira assinada, eram profissionais autônomos e tal. Agora não está conseguindo mais. Depende o caso. Por exemplo, aqui em Foz do Iguaçu nós tínhamos uma peculiaridade que é o Paraguai, que muita gente trabalhava no Paraguai e não tinha carteira assinada. Há possibilidade sim, então isso tudo é informação. Então há a possibilidade de fazer sim, até com a sua movimentação em conta corrente, eles estavam considerando como uma renda. Nós temos perguntas de ouvintes pelo WhatsApp, né, Júlio? Exatamente, o Mauro do Jardim do Patriarca, né, perguntou exatamente se hoje ele tem a casa financiada pelo Minha Casa Minha Vida, quer saber se ele consegue fazer outro financiamento. Consegue sim, mas não pelo Minha Casa Minha Vida. Então ele vai entrar numa outra linha de financiamento, que é um juro um pouco mais alto, que é o CBPE, que é 11%, 12%. Então, você pode fazer tantos financiamentos quiserem, desde que a sua rentabilidade comporte, porque lá você vai ter aquela regrinha. Você pode comprometer 30% da sua renda em imóvel financiado. Se o gerente lá, um outro banco qualquer, mesmo acima de 30% quiser financiar, é problema do banco. Então, há possibilidade, sim. Agora, pela Minha Casa Minha Vida, você pode financiar pela tabela Price e pela tabela SAC, né? Sim. A SAC é aquela que começa num valor e diminui, né? Exatamente. E diminui, né? Ela não vai aumentar nunca, né? E tem a Price que ele corre o risco de aumentar conforme a inflação, é isso? Existe uma tabela anual que, se evidentemente houver uma inflação um pouco alta, ela tem umas regrinhas que de fato ela pode aumentar. Mas esse risco ocorre mesmo? Assim, tem que ser uma inflação assim, quanto para chegar a aumentar? Que não é de 10%. Porque existe existe uma regrinha de cálculo.
Eu não sou a pessoa mais preparada para te explicar sobre isso, mas existe uma regra que você, do IPC lá, que você faz um cálculo e eles medem, pode ser que sim, pode ser que não, mas há possibilidade sim. Claro que se houver um estouro de inflação, coisa que eu de fato não acredito, mesmo com Dilma ou sem Dilma, ou sei lá, eu acho com que o Brasil impeachment, não sem caminha mais impeachment. para mesmo com crise. Não, eu não acho que não a gente tem fala esse, em estouro de inflação, é coisa aí de 100%. Né? Mas dizer na economia que isso não vai acontecer também é um pouco temeroso. Até uns 2 anos bom atrás, tomar um pouco de cuidado. não estava falando em crise. Né? Nós já estamos com mais de 10%, já com 2 dígitos, né? Quer dizer, mas eu não vejo possibilidade porque o país não tem como sair desse rumo, não. Então tá bom. 12h33, Luiz, eu quero agradecer a tua presença aqui, muito obrigado, né? Volte mais vezes que a gente vai estar... E as pessoas podem ficar tranquilas e continuar financiando pelo Minha Casa Minha Vida, e se puder fazer ainda agora no mês de dezembro, melhor, né? É o que eu sempre falei, então o financiamento é importante, se acelere, tem casas sobrando na cidade, existem empresas hoje, só para você ter uma ideia, as pessoas estão negociando mais. Então, estava num ritmo que o empresário, claro, quanto mais ganhar, melhor para ele. Mas hoje, como deu uma retração, nós estamos fazendo negociação. E a melhora dos imóveis do Minha Casa Minha Vida, a qualidade ela melhora de ano a ano, né? As exigências vão sendo maiores. A concorrência e tudo isso, aí, o próprio Sinduscom, o EBNT, preza por isso, tem cursos preparativos, a gente sempre está se modernizando. Ok. 12h33, obrigado mais uma vez pela presença de vocês aqui. 25 graus, nós já voltamos.